Agripada assim, viu? Oi, menino. É pior daqui a pouco. Não vai ganhar, viu? Não vai ganhar. Tá bom. Isso é muito importante. Tá aqui parado, né, moleque? É porque a turma, os meninos estão com som. Só dormindo mesmo, não é 10 horas, ela tá falando pra menina. Já chamou o homem de jeito. Chega à noite, começa para 7, chega às 9. Ele falou que o culpado fui eu. E depois fala que os meninos não fizeram lá cumprimentar, não sei o que, lá tá todo mundo dormindo, né, que vai cumprimentar como? Tá todo mundo dormindo, não foi? Tá bonzinho, né? Teve um amigo, é bom, mas agora tem um pai. Falou? Dela, lá no segundo grau. Elane? É. Ai.
complexo educacional tem características dinâmicas, por isso que constantemente varia, diversifica-se, progride, evolui, readapta-se. Por querer-se a serviço de gerações em permanente mutação, o complexo educacional carece de sucessivos reexames para fins de acompanhamento evolutivo e consequente readaptação. A reformulação de tempos em tempos é, portanto, medida que se impõe por imprescindível em toda instituição que tem por objeto a educação. E tal reformulação se faz necessária não somente para a correção de falhas e para o aperfeiçoamento dos sistemas, como para a tomada de posições novas, para a modernização dos métodos de ensino e para a conveniente adoção de novos e superiores estágios. A Fundação Educacional Caio Martins não refoge a estas diretrizes. Daí porque o excelentíssimo coronel Manuel José de Almeida, em seu fino entendimento de educador nato, perseverante e incansável, apoiado e assessorado por uma pleiade de professores e técnicos em sociologia e pedagogia, e por seu ilustre filho e continuador, Dr. Fernando José de Almeida, resolveu realizar aqui, no Centro Integrado de Esmeraldas, este seminário de estudos pedagógicos e sociais. Nada mais útil, nada mais necessário. Nas atividades e palestras que aqui se desenvolverão neste simpósio, através da participação competente de médicos ilustres, ter-se-á, além do retrato sem retoques do que é a Caio Martins, suas conquistas, suas dificuldades, suas falhas, seus escassos recursos, a avaliação do que era, pelo idealismo dos seus diretores e dirigentes, tem realizado em favor do menor. Nas atividades que aqui se desenvolverão, veremos como se cuida do menor, do seu tratamento como estudante, como trabalhador, como gente. Veremos os lares em que vivem, como ali são tratados, como são conduzidos nos diversos trabalhos que lhes são atribuídos, os diversos projetos de sua responsabilidade e a maneira como são orientados e dirigidos pelos professores e técnicos da Fundação. Nas atividades que aqui se desenvolverão, nestes 2 dias de trabalho, estudo e debate, teremos a oportunidade de verificar ainda o que se pretende com o plano da futura Universidade da Criança, esperando dele o melhor proveito para a FUCAM. Tenho a certeza disso, pois é alto o gabarito daqueles que vão emprestar a esse seminário a colaboração da sua competência e do seu valor. O Conselho Curador da Fundação Educacional Caio Martins, por meu intermédio, tenho o prazer de saudar os ilustres participantes do Seminário de Estudos Pedagógicos e Sociais, que faz os melhores votos pelo êxito deste importante simpósio. Eu também gostaria de acompanhar as palavras do desembargador Braga, saudando, dando nossas boas-vindas
visitantes ilustres que vêm a Caio Martins e com o intuito de somar esforços junto aos dirigentes de núcleo, junto aos professores, junto aos alunos, no sentido da reflexão quanto ao encaminhamento de trabalho, a continuidade da obra de Caio Martins. O seminário ele foi organizado com vistas exatamente a permitir, por um lado, o enfoque, a abordagem das questões relacionadas ao próprio modelo filosófico de trabalho, pedagógico, e, ao mesmo tempo, exatamente por ele ter duas faces, uma área ligada à teoria, ligada à reflexão, ao setor cognitivo, e uma outra face ligada ao trabalho, à realização prática, à atividade produtiva. Ele tem exatamente essas duas partes. E hoje nós teríamos a discussão das questões do lado teórico, do lado da teoria, do lado da formulação de conhecimento. E amanhã nós destinaríamos a realização de reflexões em torno da realização prática, dos trabalhos de campo, dos projetos, da atividade produtiva, portanto. Mas como são duas coisas indissociáveis, coisas que estão intimamente imbricadas, quando estivermos hoje falando de teoria, vamos estar falando de prática, e amanhã, da mesma forma, estaremos falando das duas coisas simultaneamente. Hoje pela manhã está previsto a manifestação do professor João Aves de Belo, diretor aqui do Centro Integrado de Esmeraldas, com o tema Como vive o Centro Integrado hoje, e tendo como a debatedora a professora Jane Marilda de Oliveira, diretora da Faculdade de Boa Esperança. Logo a seguir, teríamos a exposição Integração de Matérias na Área de Conteúdo, pelo professor Jonas Batista Pereira, que é diretor executivo da Fundação Caio Martins, e sendo debatida pela professora Marisa Barreira, nossa prima, e há muitos anos acompanha os trabalhos de Caio Martins. A dinâmica a ser claro. O tema de hoje de manhã, portanto, me equivoquei, perdão. O segundo tema seria o que a Universidade da Criança em Caio Martins, razões sociais e pedagógicas. Tendo como expositora a professora Maria Helena Barbosa, ligada à Secretaria de Educação, e como debatedor o professor Jonas Batista Pereira. Na verdade, eu estou assumindo a função de coordenador nesse momento. Esse seminário foi completamente montado, estruturado, organizado, sob a liderança de papai, pela equipe da Caio Martins, de forma que vamos aprender a sua própria dinâmica do curso dele. Mas eu convidaria, nesse momento, a que o professor João Marcos de Mel pudesse iniciar a sua exposição. Nós já estamos com 50 minutos de atraso. Vamos tentar ir ganhando pouco a pouco esse tempo, de tal forma que todos possam se manifestar. Logo depois da debatedora, nós teríamos pelo menos um espaço de 10 a 20 minutos para que pudesse haver manifestações de todo o grupo de pessoas ligadas a Caio Martins. Bom, meus senhores, meus caros alunos, companheiros de trabalho desse seminário, e de certa forma alegrar a nossa casa. Nós estamos diante, neste instante, de uma perspectiva, como sempre ocorreu em Caio Martins.
às vezes, uma pequena luz tão ínfima que, de repente, até aqueles que seriam obrigados não acreditariam nela. Assim aconteceu em 1948, ou antes de 48, quando se pensou em fundar essa escola. No momento em que já se apresentava no nosso país, angustiante, o problema do menor abandonado, do menor carente e, sobretudo, as questões sociais. E essa escola chegou já causando transformações, porque ela começou com tanta humildade, com tanta simplicidade. Começou um trabalho realizado pelas mãos das suas próprias crianças e escorado num lema, sobretudo, que até hoje nos tem conduzido: o caminhar com as próprias pernas. Inspiração sublime do nosso patrono, o escoteiro Caio Martins. E não sabemos nós ainda até hoje, apesar da convivência dos tempos em que vivemos ao lado deste homem, Coronel Almeida, e sua esposa Dona Márcia, não sabemos explicar por quê, qual é essa inspiração, de onde veio esta luz e por que essa escola é impulsionada assim com tanta força. Ele diz para a gente sempre: é uma força que vem de trás, conjugada naturalmente com uma força que vem de cima. E esta escola de 48, caminhando com as próprias pernas, com o trabalho das suas crianças, um trabalho que se iniciou ali, no humilde paiol, hoje transformado em museu. De onde saíram aquelas crianças espantadas com uma nova realidade, porque vinham de Belo Horizonte, chegaram aqui à noite, e se perguntando: como que é isso aqui? Ansiosos para que o dia clareasse para conhecer este vale. E assim o fizeram, deixando atormentado o pobre do chefe de lá, ainda inexperiente naquela missão, de ter, de repente, 18 filhos. E saíram com minhambus interbandadas aí pelos campos verdes de Caio Martins. Tinham mangas, goiaba, essas frutas silvestres, tanta coisa que eles não conheciam. E, sobretudo, tinham liberdade. Ganharam espaço, ganharam lar, ganharam uma nova vida. Embora se dissesse que eles viriam para o internato, e que se pensasse que internato fosse aquela coisa fechada, onde também a vida e a própria liberdade do menino seria dolida. Ele aqui não, pelo contrário, abriu as asas, abriu a sua alma para uma vida nova. E assim começou a nossa escola. E a sua expansão foi se dando naturalmente por força do ideal. Por força deste ideal e deste lema do nosso inesquecível Caio Martins. E sobretudo da filosofia implantada por Manuel de Almeida. Aquela filosofia que começou aqui com aquele paiol, depois com o trabalho comunitário, aquela igrejinha, quase uma ermidazinha plantada ali atrás do bosque, atraindo os homens da região, atraindo a força dos funcionários, ainda que humildes, e o que nos faz estabelecer um certo paralelo, que não fica muito distante do que nos ensina a Bíblia, que também é um trabalho de amor. Quando Jesus, buscando aqueles homens, na maioria ignorantes, para que cuidasse das almas, para que conquistasse o rebanho para a missão que os esperava. Começou também esse trabalho na escola, não com pedagogos, não com educadores, mas com homens simples, homens humildes, mulheres assim também, que pudessem entender a natureza do coração daquelas crianças que estavam recebendo. E assim puderam compor uma grande família, talvez o grande sucesso dessa obra, que mais tarde vem se verificar com aquela síntese social que ele diz no seu primeiro programa, quando as nossas crianças, assentadas à escadaria da igreja, ao lado dos filhos dos funcionários, dos militares, dos professores e, sobretudo, dos fazendeiros da região, ali conversando como uma identidade própria, ali conversando como se estivesse também a sua posição social, como se fosse de repente, como se descobrisse que ele era gente, que ele existia, que tinha o seu espaço, que tinha a sua vida e que havia conquistado o seu mundo. E de repente, assim sentindo, essa criança identificada com o meio,
tendo uma família, tendo uma proteção, abriu-se para o mundo. E essa escola assim pôde crescer. Para nós, então, não foi surpresa que as atividades que foram surgindo depois dessem complemento a tudo isso. E essa Caio Martins assim foi até por volta de 1962, 63, quando houve um período em que não totalmente afastando dos seus rumos, porque o trabalho de Manuel de Almeida, bem implantado nos corações dos seus caimartinianos, pôde prosseguir, tanto dentro da escola, onde ficaram os remanescentes, quanto fora, como que no exílio sagrado. Aqueles que lá estavam continuaram trabalhando em pensamento ideal e também em ações para que pudesse permanecer esta obra. E quando voltamos em 1976, se juntando àqueles que ficaram, unindo esta família, podemos reiniciar este trabalho maravilhoso. E foi naquela oportunidade que na casa do coronel, ele conversando comigo, me mostrou o planejamento, o esboço do planejamento do Centro Integrado. O seu entusiasmo, a sua alegria, com a sua maneira de ver as coisas, de fazer e projetar, me levou ao canto e começou a desenhar o que seria o Centro Integrado. Me pareceu, no primeiro momento, quase que um truque de ilusionismo. Eu quase que fiquei hipnotizado com tanto risco. Foi botando. Isso aqui integrar o aluno ao projeto, integrar o aluno à comunidade, integrar o professor, integrar o funcionário, fazer interrelacionamento de matérias, de disciplinas, fazer interação, fazer isso. Eram termos que, para mim, quase caboclo, quase que atolado nas barrancas do São Francisco, há 17 anos, depois de 3 anos de Urucuia, fazendo aquele trabalho de campo, quando me chega com aquelas novas ideias, eu fiquei assustado. Fiquei assustado e pensei comigo mesmo, não acredito. Achei muito bonito, discuti com ele, disse, mas não acredito, isso aí não pode ser possível, porque não era a ideia, na verdade, que eu tinha naquele momento das coisas. Nosso trabalho gostaria de anunciar a presença do Dr. Eduardo Veloso, superintendente da Superintendência de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Estado. Já deu. O nosso trabalho, à frente daqueles jovens, lá na Barranca de São Francisco, era de liderança rural, e era simples. Nós trabalhávamos com crianças de 12, 13 anos, trabalhávamos com terceira e quarta série, preparando líderes rurais, dando para eles uma semi-profissionalização, e nada mais do que isso. Tudo mais tocado pelo idealismo. E me chega de repente aquela ideia fantástica, Centro Integrado de Educação, integração e tanta coisa. Eu não acreditei. Não acreditei muito, é claro. Mas, para surpresa minha, um ano e pouco, não tanto, eu sou chamado a vir para Belo Horizonte trabalhar nesse projeto com o coronel e com a diretoria. E comecei a frequentar aqui, então, aquela estrelazinha que nascia, que era o Centro Integrado, com meus companheiros, Walter e Pedro. Eu como chefe do setor de produção e diretor de Centro Integrados. E recebemos um esboço do nosso programa Caio Martins. O livro verde que mais tarde viria às nossas mãos. É um modelo de educação integral. Assim começou o Centro Integrado de hoje. Assim começou uma nova vida para nós. Há de se perguntar, mudou muita coisa em Caio Martins? Basicamente não. Porque toda aquela experiência que vinha de 1948, ainda com aquelas crianças, os 18 primeiro lá, depois acrescentando aqueles outros que vieram, e mais tarde o curso normal regional, e todos os outros que aqui foram chegando. Todos trouxeram esta experiência, porque caminhando com as próprias pernas, foi que daqui saíram as bandeiras de Curitizeiro, de Garinhanga, de Urucuia. Foram instalados centros integrados, os centros de treinamento melhor, de São Francisco
e de Januário, uma experiência fantástica também que merece, ou mereceria numa outra oportunidade, um estudo mais detalhado pela inovação e pelo que causou e ainda vem causando em todo o Vale de São Francisco. Foi assim, caminhando com as próprias pernas, com essa força fantástica de Miguel. Mas com essa experiência que veio então, somando-se às técnicas modernas e adequando tudo aquilo que trazia Caio Martins, uma nova realidade, também naquilo que trazia do pensamento de Manuel de Almeida, que é também uma anunciação do nosso lema, responder às necessidades do meio com um programa adequado. As necessidades do meio, em 76, 77, quando começamos a implantação deste programa, já eram outras. Já se esperava muito mais de Caio Martins. Então, foram necessárias essas mudanças, ou pelo menos que se sistematizasse aquele trabalho anterior com essas novas técnicas, e veio o programa Caio Martins. Este programa, que marcou a retomada do trabalho interrompido, viabilizando com a transformação das escolas em fundação, o que se deu em 1976. E Caio Martins, que a gente já sabe, desde aquela época, que não deve ser entendida como escola de menores simplesmente. Porque é muito comum falar escola de menor, mas a nossa escola, Caio Martins, a fundação, não deve ser entendida como escola de menores simplesmente. Por isso o programa tem como meta prioritária tornar a escola mais prática, atuante, realizando um trabalho mais amplo, compromissado com as regiões onde se localiza, na sua socialização e participação nos processos de aculturação social, na profilaxia e, sobretudo, no desenvolvimento integral de todas as áreas do complexo social no qual intervém diretamente. É uma mensagem do programa. E esse programa propõe, ao tempo que coloca em movimento a máquina produtiva, manter inteiramente entrosada com o setor educacional. Foi o nosso primeiro desafio. Porque nas propostas também do programa, como sempre foi da escola, é torná-la autossuficiente, de modo que fosse se desvinculando das dotações orçamentárias do Estado. Então, para nós, em princípio, aliás, como tem sido hoje uma grande dificuldade, é essa interação. Porque enquanto lidamos com a parte produtiva, temos que cuidar especialmente da parte educacional, procurando fazer essa interação, tornar essa educação integral. Foram implantados em 1976, 79, os cursos técnicos em agropecuária e magistério de segundo grau, de primeira e quarta série. Para estes cursos implantados, de acordo com o programa Caio Martins, é que possibilitou de sobremaneira a realização deste trabalho. Então, quando nós voltamos naquela experiência ou naquela demonstração que o coronel nos fizera antes da fundação, já com perspectiva do voo seguinte. Para nós seria, como foi, não só novidade, mas um sonho talvez inatingível, sempre integrado. Cursos de técnico em agropecuária e cursos de magistério. No momento em que o Estado e a sociedade de maneira geral e a própria escola atravessavam por sérias dificuldades financeiras, problemas seríssimos de toda